Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, passando aqui para gravar esse videozinho de correção, um videozinho aqui, uma revisão sobre a prova EPVA. Essa semana eu coloquei um link, né, nas minhas redes sociais, com referente a um simulado da prova EPVA. E aí eu destaquei algumas questões, principalmente aquelas que tiveram mais erros, para poder fazer essa correção comentada para os alunos aí que vão fazer a prova agora no sábado, dia 26. Então, dê uma olhada no vídeo, assistam, para vocês terem uma noção de como resolver as questões, né? Principalmente aquele pessoal que teve um número maior de erros. E a primeira questão que eu destaquei, ela traz o seguinte: no Brasil existe um contingente ainda expressivo, embora decrescentes, de jovens e adultos com pouca ou nenhuma escolaridade, o que faz da educação de jovens e adultos um programa especial que visa dar oportunidades educacionais. Então, é a primeira questão, ela trata aí da educação de jovens e adultos no Brasil, né? E aí a questão pede o seguinte: em relação à educação de jovens e adultos, observe as considerações a seguir. Então, você vai ter que marcar a alternativa correta, né, relacionada à educação de jovens e adultos. Primeira alternativa, ela traz o seguinte: é uma modalidade de ensino de educação básica que supera as dimensões de ensino supletivo? Não, né, gente? A educação de jovens e adultos, o EJA, ela é para quem não concluiu o ensino fundamental ou médio, né? Não só o ensino médio. Então, ela não é uma modalidade de ensino só de educação, somente de educação básica. Então, essa questão está errada, essa alternativa. Alternativa B, é ofertada a todos aqueles que não tiveram acesso ou não concluíram apenas o ensino médio? Também não, né? A gente sabe que o EJA, ele é voltado para quem não conseguiu finalizar o ensino fundamental e o ensino médio, né? Então, essa questão que traz apenas o ensino médio, ela está errada. E aí, muito cuidado quando vocês forem resolver questões e vocês virem as palavrinhas apenas, entretanto, porém. Às vezes, quando a questão traz essas palavrinhas mágicas, ela está errada. Na maioria das vezes está errada. Então, muito cuidado. Então, essa questão aí, ela está errada, essa alternativa. Alternativa C, é considerada a idade mínima de 21 anos para o atendimento à escolarização? Não, né? Para o ensino fundamental no EJA, a idade mínima é de 15 anos. Para o médio é de 18 anos, né? Esse de 21 aí não é real. Próxima alternativa é destinada àqueles que não tiveram continuidade nos estudos do ensino fundamental e médio. A alternativa correta, né? A nossa alternativa aí é a letra D, né? A educação, o EJA, ele é destinado àqueles que não tiveram continuidade nos estudos do ensino fundamental e médio, né? Lembre-se disso e leve isso para a prova. A alternativa a próxima, ela traz, né? É ofertado conteúdos de disciplinas diferenciadas do ensino regular? Não é ofertada disciplinas, conteúdo diferente das disciplinas, não. É o mesmo conteúdo que é ofertado, né? Não existe essa diferenciação. Então, a nossa alternativa correta é a letra D, que traz o seguinte: é destinada àqueles que não tiveram continuidade nos estudos do ensino fundamental e médio. Beleza? Próxima questão aqui, ela traz o seguinte: das afirmativas abaixo, a única que corresponde às contribuições da sociologia da educação é: letra A, explica a influência da personalidade de seus membros nos comportamentos na escola? Não, né? A sociologia, ela estuda a sociedade, né? Não a personalidade, né? Que a personalidade é um campo da psicologia e não da sociologia. Letra B, esclarece o processo educativo e as relações entre escola e sociedade? Nossa alternativa, né? Nosso gabarito aí, letra B, esclarece o processo educativo e as relações entre escola e a sociedade.
Vamos só ver aqui a letra C, D e E. A letra C, ela traz: evita que se misture a educação e o desenvolvimento social, que devem ser estudados como fenômenos separados. Não, né, gente? A educação, a sociologia, ela relaciona as duas coisas, né? A educação, né, e o desenvolvimento social. Ela não faz essa distinção entre essas duas coisas. Então, a alternativa está errada. Letra D. Impede a análise da escola como grupo social, o que ajuda a sua estrutura interna. Também está errado, né? Ao contrário, ela incentiva essa análise. A alternativa E. Ajuda os alunos com menor rendimento na inadaptação escolar a terem melhores resultados. Também não, né? Essa aí é a função, essa função ela é mais da pedagogia e da psicologia e não da sociologia. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B, que esclarece o processo educativo e as relações entre escola e sociedade, né? Lembrando que a sociologia ela estuda a sociedade. Questãozinha aqui, nossa próxima questão, ela traz o seguinte: na prática do professor alfabetizador, é importante que a organização da rotina com as crianças contemple o trabalho com as capacidades linguísticas através dos 5 eixos. Nesse sentido, assinale a alternativa que indica os 5 eixos necessários à aquisição da língua escrita. Letra A. Moralização, valorização da leitura, produção de atividades de análise sobre o sistema de escrita, leitura de poesia e jogos. Né? Essa moralização não é um eixo linguístico, então ela deixa a nossa alternativa errada. Letra B. Linguagem, atenção, caligrafia, musicalidade e leitura do poema. Nessa daí, atenção, né? Muita atenção na questão da caligrafia, que elas não são, a atenção e a caligrafia, nesse caso, elas não são consideradas eixos, então também deixa a nossa alternativa errada. Letra C. Compreende, né? Compreensão e valorização da cultura, escrita, análise e reflexão, apropriação sobre o sistema de escrita, leitura, produção de textos, né, escritos e desenvolvimento de oralidade. A nossa alternativazinha correta, né? Esses são os 5 eixos da alfabetização. Letra D é linguagem da fala, linguagem corporal, música, alfabeto e textos diversos, né? Tá errado também, importantes, mas não são eixos ali da alfabetização escrita. Letra E, leitura de receitas de bolo, leitura de fábula, escrita de listas, sondagem e roda de falação. São atividades práticas, né, ali do dia a dia, mas não são eixos, né, estruturantes, então tá errada também. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Próxima questão aqui traz o seguinte: leia as afirmativas. Você só aprende a ser professor de verdade na prática. É tudo muito bonito, mas na prática é diferente. Os meus anos de experiência é que me ensinaram a ser professor. Essas afirmativas valorizam as experiências profissionais, né? Se sobrepondo às teorias e tendo como consequência uma formação teórico-prática fragilizada. Em relação à formação e identidade docente, é correto afirmar que é bem interessante essa questão, né? Ela traz até uma reflexão bem importante, que é você só aprende a ser professor na prática, e isso é verdade, você só vai aprender a ser professor na prática. Por mais que você veja teoria, a teoria é importante, sim, né? A teoria nos ajuda a ter um conhecimento, né, para repassar para os nossos alunos, mas a prática docente, a metodologia, os métodos de ensino você só vai aprender na prática, até porque todo dia nós, como os professores, estamos ali nos adaptando à realidade dos nossos alunos. Então, realmente você só vai aprender a ser professor na prática.
Mas vamos para o que importa, né? Que é as alternativas com relação à formação e identidade docente, que hoje em dia é muito se falado, né? Então vamos para as alternativas aqui. Alternativa A formação docente, ela deve ser construída em sua maior parte em experiências e uma pequena parte, né, destinada aos fundamentos teóricos. Não, né, gente? A prática é importante, mas precisa de base teórica. Se eu não tenho base teórica, como é que eu vou para a prática? Por exemplo, se eu estou me formando para ser professora de língua portuguesa, um exemplo, se eu não estudar a teoria da língua portuguesa, não tem como eu ir para a sala de aula da prática. Como é que eu vou dar uma coisa que eu não sei? Entende? Então, a prática ela é importante, mas a teoria ela é fundamental. Sem teoria não tem como eu fazer a prática. Então, essa questão está errada. Letra B. A fundamentação teórica dá subsídios para a ação pedagógica, sendo esta primeira mais importante. Então, vamos assim, a teoria ela é essencial, mas ela deve ser integrar ali a prática. A gente deve fazer uma junção de prática e teoria. Eu vou pegar a teoria, vou pegar o conhecimento teórico que eu tenho e vou adaptar à minha prática. Hoje, nós professores, a gente faz adaptações com relação às metodologias ativas. Por exemplo, eu vou pegar um conhecimento teórico, vou adaptar à minha prática do dia a dia para poder facilitar o processo de ensino e aprendizado daquele aluno. Então, a teoria é importante, tanto quanto a prática. Eu não devo fazer as coisas separadas ou fazer uma mais e a outra menos. Eu vou fazer uma junção das duas. Então, a B também está errada. Letra C. O tempo de aprendizagem no trabalho se limita à duração de vida profissional? Não, né, gente? Está errado. A formação ela é contínua. Eu me formei em uma área hoje, mas eu vou ter que continuar estudando. A formação ela não se limita, o aprendizado ele não se limita ao trabalho. A questão traz o tempo de aprendizagem no trabalho se limita à duração da vida profissional negativo. A gente vai estudar a vida inteira. Professores, médicos, advogados e outras profissões, área da tecnologia, por exemplo, são profissionais que têm que estudar direto. Todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova, porque todo dia surge uma coisa nova. O advogado ele tem que estudar direto, porque todo dia aparece uma lei diferente. O médico também todo dia tem que estudar, porque todo dia aparece um procedimento diferente, uma técnica diferente. Assim como o professor, que tem todo dia que está melhorando o seu processo de ensino, tem que aprender coisas novas, porque todo dia surge uma coisa diferente e a gente tem que estar adaptado a essas diferenças. Então, o aprendizado ele é contínuo. Ele não se limita só à duração da vida profissional. E você não deve se limitar, né? Letra D. O título profissional é o que demonstra o quanto capacitado é o professor, pois dedicou-se aos estudos e sua formação? O título ele é importante, mas não garante boa prática pedagógica. A gente tem vários profissionais formados com título de especialização, título de mestrado, título de doutorado, título não sei mais de que, não sei mais de que, mas na prática, quando vai para a prática, não consegue colocar o ensino para fora. E uma coisa que eu falo sempre é, não se limite a títulos. Título não garante emprego. Título não garante vaga no mercado de trabalho. Título não garante que você é um bom profissional. Tem gente que não tem, só tem a graduação, por exemplo, e é um ótimo profissional. Tem gente que tem um mestrado, tem um doutorado e já não é tão profissional como deveria. Então, títulos não garante vaga no mercado. Se você tiver o diploma de graduação, por exemplo, mas não tiver o conhecimento necessário, você vai ficar de fora. As pessoas dizem, mas no Brasil não vale a pena ter diploma mais, ou nos dias atuais, porque não tem vaga no mercado. Será que realmente é falta de vaga no mercado ou é falta de profissionais qualificados? Porque diploma qualquer um consegue. Né? Hoje a coisa mais fácil do mundo é você conseguir um diploma de ensino superior. Agora, será que realmente você é um bom profissional? Resta saber. Então,
questão D tá errada, né? O título ele é importante, mas ele não garante uma boa prática pedagógica. A alternativa E foi a única que sobrou e ela traz o seguinte: o professor precisa saber os fundamentos que regem a sua prática e suas ações. No fazer pedagógico, tendo clareza da importância da relação teoria e prática. Perfeita, essa questão ela tá perfeita, né? A prática sem teoria enfraquece o trabalho pedagógico. Não existe prática sem teoria, né? Não existe. Então a gente precisa ter um trabalho conjunto. Então essa alternativa ela tá perfeita. Próxima questão aqui, que ela traz o seguinte: o relatório da Unesco, redigido pela Constituição Internacional sobre Educação, né, coordenada por Jacques Delors, ele destaca 4 pilares que devem nortear a educação mundial. Assinale a alternativa que apresenta esses 4 pilares da educação. E aí a alternativa A: solidariedade, cientificidade, pesquisa e conhecimento? Não, né? Esses são os valores importantes, mas não são os pilares da Unesco. Letra B: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, né? Perfeita essa questão. São os pilares indicados por Jack, né? Então essa questão, nosso gabarito dessa alternativa é a letra B. Vamos só ver aqui a letra C, a D e a E, né? Aprender a aprender, aprender a raciocinar, aprender a ser, aprender a fazer. Parece correto, né, essa daí, mas ela foge ali dos termos oficiais da Unesco. Letra D: sucesso escolar, inclusão, culturalidade e diversidade. Temas importantes, mas não são os pilares que a questão pede, né, que a alternativa pede. Letra E: descrever, aprender, conviver e compreender. Não são os temas exatos aqui, não são os pilares. Então, pessoal, essa é nossa última questãozinha, né? Depois eu vou trazer outra correção de outro simulado. Eu estou sempre aplicando esses simulados da prova EPVA, prova de concurso, da área da educação. Então, vou sempre trazer para vocês esses vídeos de correções. Essas aqui foram as questões que mais tiveram erros. Teve questões aqui, dessas que eu respondi, teve questões que ninguém conseguiu acertar. Essa daqui que fala sobre a Unesco foi uma das questões que ninguém conseguiu acertar. E aí, eu trouxe essa correção para fortalecer, né, a revisão de vocês para a prova, para quem vai fazer a prova agora no sábado. Quando for, durante a semana, eu vou colocar mais simulados e depois eu vou trazendo mais vídeos de correções aqui para vocês. Então, para quem vai fazer a prova amanhã, boa prova, boa sorte, né? Tenha paciência na hora de resolver as questões, não vá com pressa, faça uma leitura atenta das questões, muito cuidado com palavrinhas. Tem palavrinhas-chave ali que acaba deixando a questão errada, então muito cuidado com essas palavras. Faça uma leitura atenta, minuciosa, não vá com pressa, porque quando você vai com pressa você erra a questão. Então muito cuidado com essa parte. Boa sorte e até o próximo vídeo.